Fala galera, olha só, eu quero conversar um pouco com você sobre a ação penal no crime de estelionato, tudo bem? É lá a partir da lei anticrime, lei 13964 de 2019, que ela mudou a regra. Sim, ela mudou a regra, ela não trouxe uma novidade não. Porque nós já tínhamos ação penais condicionadas à representação no estelionato lá no artigo 182, lá do Código Penal. Só que agora, qual é? A regra é que no estelionato, a ação penal pública é condicionada à representação. Precisa da manifestação da vítima, tudo bem? Agora, olha só, tem as exceções que você não pode esquecer para uma prova objetiva. Olha só, nos crimes de estelionato em que for a vítima a administração pública, direta ou indireta, olha só, criança ou adolescente maior de 70 anos ou contra deficiente, nesses casos aqui, volta para a regra. Ação penal pública incondicionada, é o que diz o artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal. Então, olha só, qual é a regra que nós temos hoje? A regra é a seguinte: para crime de estelionato, ação penal pública condicionada à representação. Isso é uma novidade? Não. O que mudou foi a regra. Olha só, antes nós já tínhamos, só que era exceção, só no 182. Agora a regra é ação penal pública condicionada à representação. Beleza. Agora, tem exceções? Tem. Olha só, artigo 171, parágrafo 5º, presta atenção nisso. Artigo 171, parágrafo 5º, lá do estelionato. Nessas situações, lá do Código Penal, quando o crime for praticado contra a admissão pública direta ou indireta. 2, olha só, criança ou adolescente. 3, contra a pessoa com deficiência mental. E 4, contra a vítima for maior de 70 anos. Cuidado, nessas situações aqui, o crime será de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Então, essas são as grandes mudanças. Agora, vamos avançar? Primeiro, poxa vida, será que isso não poderia ser aplicado para outros crimes sem violência ou grave ameaça patrimoniais? O furto tem uma pena menor que estelionato, gente. A receptação simples tem menor que estelionato. Tudo bem, a doutrina já começa a discutir isso daí. Beleza? É uma crítica, por exemplo, que o Alexandre Moraes da Rosa faz. Beleza. Agora eu quero fazer duas perguntas. Essas são mais sérias, assim, mais profundas, que vão chamar mais atenção. Eu posso aplicar esse regramento para processos em andamento? Olha só, cuidado com isso, gente. Sabe por quê? Porque uma corrente minoritária, ela vai dizer o seguinte: não, ato jurídico perfeito, está resolvido, não precisa não. Cuidado, essa aqui eu acho que não vai preponderar nem nos tribunais superiores. Para a doutrina, é necessário sim a manifestação da vítima em processos em andamento. Tudo bem? E aí eu cito uma galera aqui, olha, Guilherme Nutti, Alexandre Moraes da Rosa, Aurélio Lopes Júnior, Guilherme Madeira, Pedro Coelho, tem uma galera aqui falando sobre isso. Agora, cuidado com uma novidade, que também você tem que perceber. Se eu aceitei a possibilidade da vítima ter que se manifestar, qual o prazo que a gente vai dar para ela? Aqui nós também temos duas correntes, minha gente, olha só. Uma primeira corrente, inclusive é do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais, olha só, o Alexandre Moraes da Rosa, o Aurélio Lopes, eles citaram o prazo de 30 dias. Da onde eles tiraram esses 30 dias? Lá da Lei 9.099. Quando foi feita a alteração na legitimidade da lesão corporal, leve e culposa, que passou a ser condicionada à representação, o legislador no artigo 91, ele disse assim, e os processos de andamento, eu dou um prazo de 30 dias para a vítima se manifestar. Entendi. Beleza. E essa corrente, o que você diz, Alan? Cuidado, eu tenho que te mostrar a outra, né? Olha só, a outra corrente, ela vai dizer assim, não, o prazo é de 6 meses. O Renato Brasileiro, ele fica com essa corrente e diz assim, não. Por que 6 meses? Olha só, esse prazo de 30 dias, ele foi lá da lesão corporal, mas não é uma regra geral. A regra geral, quando se precisa de representação, no artigo 38 do CPP e no artigo 100 do Código Penal, são 6 meses. Então, a vítima deveria ser notificada no prazo de 6 meses, olha só, intimada, notificada, para que ela viesse ali se manifestar. Então, cuidado com isso. Vamos organizando? Olha só, não é uma novidade o estelionato ser agora condicionado à representação. Não, o que é a novidade é que agora isso passou a ser a regra. Mas tem exceções? Tem 4 exceções que as provas objetivas vão te cobrar. Quando for contra a admissão pública direta ou indireta, quando nós estivermos diante ali das situações do maior de 70, criança, adolescente ou vítima que seja a pessoa com deficiência mental. Beleza. Isso aplica para processo de andamento? Uma corrente aqui diz que não. A majoritária, eu acredito, vai dizer que sim. Tudo bem. E aí o que mais? E se isso for aceito? Qual o prazo da vítima? Uns dizem que é 30 dias. Forte no artigo 91. A grande maioria me parece que são 6 meses.
praticados o quê? Baseado no artigo 38 do CPP e 100 lá do Código Penal. E só para terminar, eu poderia aplicar esse regramento para um crime onde já houve trânsito em julgado? Ah, Elon, trânsito em julgado? O cara já foi condenado por estelionato e agora fazer uma revisão criminal? Me parece que sim. Me parece que sim. Não é muito distante disso, não. Por quê? O artigo 5º, inciso 40 da Constituição, ele diz que a lei, olha só, não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tudo bem. Quando a gente chega no artigo 2º do Código Penal, parágrafo único, a lei diz que a lei que de qualquer maneira, olha só, a lei que de qualquer maneira ela beneficiar o réu, ela, olha só, ela deve ser considerada, ela deve ser aceita e aplicada para que isso venha de alguma maneira beneficiar. Eu sei que isso está no Código Penal. Só que eu estou falando para você, essa lei não é heterotópica? Ela não é híbrida? Então, eu teria que olhar para o artigo 2º do Código Penal e não se manifestar apenas com aquele princípio da imediatividade lá do Código de Processo Penal. Porque se é uma lei heterotópica, híbrida, vale dizer uma lei que fala dos dois assuntos, eu precisaria olhar aqui também para o Código Penal. Beleza? Então, cuidado. O Paulo Queiroz, ele diz na obra dele, quando a norma beneficia o réu, não interessa, ela é penal, processo penal, execução penal. Beneficiou o réu, ela deve ser retroagir. Então, me poderia fundamentar uma revisão criminal nesse sentido. Agora, claro que a revisão criminal, você já teria que juntar ali, e isso é uma orientação que o Auri Lopes Júnior fala, o quê? Ali juntar, junto com a revisão criminal, a renúncia da vítima para que pudesse conseguir ali a absolvição, beleza? Então, fica ligado nessas questões só para a gente fechar. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, mudou a regra. Não é que há uma inauguração da ação penal condicionada à representação no crime de estelionato. Não. Ela já existia no 182. Agora passou a ser regra. Mas tem exceção? Tem. Tem 4 exceções no 171, parágrafo 5º. Tem 4 incisos lá que você tem que ler. Beleza. Isso aplica para processos em andamento? Cuidado. Olha só. Me parece que isso vai explicar sim. Qual seria o prazo? 2 correntes, 30 ou dias, baseado no artigo 91 da Lei 9.099, ou 6 meses, baseado no artigo 38 do CPP e 100 do Código Penal. Será que isso seria possível aplicar para outros crimes patrimoniais sem grave ameaça ou violência? Já tem gente levantando isso, então é uma tese razoável, tudo bem? Principalmente quando a vítima diz, olha, eu não quero que ele seja punido, só quero que ele me devolva, que ele pague o prejuízo. Então, cuidado aí. Direito penal mínimo, intervenção mínima, subsidiariedade. Tem muita coisa que dá para você trabalhar. E não esquece, é possível aplicar isso depois do trânsito julgado? Aí você lembra, olha só, do artigo 2º, parágrafo único do CPP, do CP, do Código Penal, que ele até fala, ainda que tenha ocorrido o trânsito julgado, o artigo 5º, inciso 40, e a tese razoável que foi feita pelo professor Paulo Queiroz, né, que ele sempre diz que você tem que olhar para a Constituição e se beneficiou o réu deve retroagir, e lembrar dessa dica que é lançada ali pelo Auri Lopes Júnior, tudo bem, gente? Então fica ligado nessas dicas aqui, porque essa novidade, ela tem cara já de prova objetiva, mas demanda aqui, olha só, vislumbra muitas ideias que podem ser trabalhadas tanto para pesquisa, como para tese prática, também para provas abertas em concursos públicos, tudo bem, galera? Fica ligado nisso, valeu!